Nesse problema, nós estamos considerando aqui três cargas, né? Q1, uma questão de nomenclatura. Q1, Q2, Q3. Elas estão situadas sobre o vértice de um quadrado, ou seja, esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse lado. Esse que é o ponto só, que é essencial, né? O problema ali é o de determinar a força sobre uma delas, não importa qual. Né? Porque você consegue resolver esse problema para qualquer carga elétrica. Né? Mas vamos calcular a força sobre aquela carga Q1 lá. Poderia ser Q2, Q3. A gente vai ver que, em qualquer caso, é fácil. Né? Então, vou calcular, utilizando a lei de Coulomb, né? Eu vou calcular a força sobre essa carga Q1. Primeiro eu vou escrever a expressão bem geral, e depois eu vou usar um referencial, que facilita a vida. Né? Bom, muito bem. A força sobre a carga Q1, né, vamos chamar de F, ela resulta de duas forças. Né? Se eu chamar esta aqui de 1, então a força sobre a carga 1, ela resulta da força sobre a carga 1 devido à carga 2 e também, né, a força sobre a carga 1 devido à partícula de carga Q3. É isso. São duas forças. Ora, F12 é igual a Q1 vezes Q2, utilizando a lei de Coulomb, 1 sobre 4π epsilon 0. E agora, aqui eu tenho R1 menos R2 dividido por módulo de R1 menos R2 ao cubo. F13, por outro lado, é igual a Q1 vezes Q3 sobre 4π epsilon 0. E agora que eu tenho R1 menos R3 dividido por módulo de R1 menos R3 ao cubo. Pronto. Eu tenho as expressões. O problema é agora, né, com os dados do problema, resolvê-lo. Né? Claro que eu tenho muitos referenciais à minha disposição, mas eu vou escolher um procurando ser esperto, para economizar contas. Se pode sempre complicar um problema, mas se pode também simplificar um problema. Eu vou tomar o referencial assim. Né? Vamos chamar esse eixo aqui de eixo Y. Né? Esse eixo aqui vamos denominar eixo X, né? E pronto. Bom, feito isso, né? O que agora a gente tem com esta escolha? Olha, com esta escolha, veja bem, como as cargas estão no plano, então a coisa ficou bem simples. Olha, R1 é igual a X1, mas X1 é igual a 0. X1i, 0i, mais Y1j, mais Y1 é igual a 0. Então, mais 0j. Ou seja, a carga
Q1 está num ponto de coordenadas P1, 0, 0. É simples. Por conta da escolha do referencial. Ora, e R2? E R2? Né? R2 é igual... Veja, R2, se aqui eu tenho a origem do referencial, então R2 é esse vetor aqui. Esse aqui é R2. Ora, R2 tem coordenadas x igual a L, portanto, é L vezes I, L vezes I, porque essa distância aqui é L, e eu orientei para cá, né? Então essa coordenada é positiva, essa distância é L. Então, L vezes I, mas para essa carga Q2, a coordenada Y dela, ou Y2, é igual a 0, mais 0 vezes J. Finalmente, eu tenho que R3 é igual a x3, mas x3 é igual a 0. Então, 0 e 0 e agora, y3 vezes j. y3 igual a L, mais LJ. Acabou-se. Não tem que fazer mais nada, é só substituir ali. Vamos lá? É bem fácil, né? Veja, é por isso que é bom essa linguagem, né? A linguagem de vetores ajuda e simplifica o problema. Eu já posso escrever a resposta direto. Ora, F12, resumindo, né, eu tenho o seguinte, F12 é igual a Q1 vezes Q2 sobre 4π ε0. Né? E agora, aqui, eu tenho menos R2. Portanto, menos L vezes I. Aqui está. F2, né? Escrevi R1 igual a 0, menos R2, menos LI. Dividido por módulo de R1 menos R2, que é o módulo de R2, ao cubo, mas o módulo de R2 é L. Então, aqui eu vou colocar L ao cubo. L ao cubo. Quem é F13? F13 é igual Q1, Q3, sobre 4π ε0, R1 é igual a 0, menos R3, então, menos L vezes J, dividido por módulo de R1, que é 0 menos R3, portanto, módulo de R3 ao cubo, e aqui eu vou colocar, portanto, L ao cubo. Resumindo, eu tenho o seguinte, F12 é igual a menos, vamos analisar isso, Q1, Q2, sobre 4π ε0, dividido por L ao quadrado, L ao cubo e L lá, então eu tenho lá L ao quadrado, né? vezes o versor I. F13
F13 é igual a menos Q1, Q3 sobre 4π epsilon 0 vezes 1 sobre L ao quadrado vezes J. Ora, mas você poderia dizer, mas espera aí, você obteve que a força 1,2 só tem componente x. É verdade, é verdade. Porque eu tenho aqui uma carga Q1, uma carga Q2, e essas forças, então, estão sempre ao longo do eixo x. Tenho, portanto, só a componente x da força F12, que é exatamente o que eu obtive aqui. E para a força F13, só tenho a componente y, né? Só tenho a componente y. Então, F13, né, só tem a componente y. Mas isso, é claro que a gente pode ver a partir daqui. Q1 está aqui, Q3 está aqui, a força está ao longo do eixo y. Né? E aí tem questão só de saber, né, se essas forças são repulsivas, né, se são atrativas. Por exemplo, se Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, essa força é repulsiva. É o que a gente obtém aqui, porque tem o sinal menos. Então, a força sobre esta partícula aqui está para cá. Está para cá. Se tem o mesmo sinal. Menos, né? Se está para cá. Essa força, portanto, é repulsiva para cá. Esta aqui. Se as cargas forem iguais. Se elas tiverem sinais opostos, aí é o contrário. Se tiverem sinais opostos, aqui tem um sinal menos, aqui um sinal menos, e a força passa a ser atrativa para cá, se nós tivermos cargas de sinais opostos. Está tudo aqui nesta expressão, né? Tudo contido aqui. Né? A mesma coisa aqui. Se as cargas, né, forem de sinais opostos, esta força aqui será uma força repulsiva. Veja-se que a soma dessas duas é a força resultante, a força F aqui. Essa é a força resultante. Essa é a força resultante, que é a soma das duas forças, né? Ou seja, a força resultante, portanto, F, né, eu posso escrever como sendo igual a menos Q1, Q2, sobre 4π epsilon 0, 1 sobre L ao quadrado e menos Q1, Q3, sobre 4π epsilon 0, 1 sobre L ao quadrado vezes J. Esse é o resultado final, ou seja, é a soma das duas forças. E para escrever a expressão, que é simples, tudo que você precisa fazer é a escolha de um referencial adequado. Eu escolhi o referencial coincidindo, a origem dele, né? Coincidindo com aquela carga Q1. E as expressões se simplificam. E esse é, portanto, o resultado. Eu fiz análise já para valores diferentes das cargas.